Boa noite pessoal. Então, há 10 minutos do início da nossa live, hoje para tratar de um assunto muito importante, né? Que é o direito das mulheres, né? E o combate à violência contra as mulheres, né? E eu acho que é um assunto de suma importância para todas as mulheres e para os homens também. É muito importante a gente respeitar os direitos. Aliás, o nosso direito termina quando começa o direito do próximo, né? E é muito importante nós termos conhecimento de quais são esses direitos, né? Muito importante, né, a gente debater um assunto que veio à tona, né, que foi o caso da vítima de um estupro, né, no hospital, né, durante o trabalho de parto, que chocou o mundo, né, notícia que repercutiu mundialmente e quiçá um dos assuntos mais comentados no Brasil ao longo de 2022. Tamanho desrespeito, né, que a gente pôde assistir, já que foi um crime filmado e divulgado nas redes sociais, ocasião em que as pessoas tiveram acesso, né, a esse crime, a essa perversidade, né, que foi praticada ao longo do trabalho de parto de uma mulher, né, que o que a gente percebe aqui não tem sossego nem mesmo na hora de ter seu filho, né, na hora de parir, né, enfim. Então, hoje, pessoal, nós iremos também conversar com a enfermeira, como foi anunciado, né, e debater também alguns assuntos relacionados a hospitais, às mulheres, atendimento às mulheres, procedimentos cirúrgicos, enfim. É muito importante na hora de que se vá fazer um procedimento cirúrgico ou, né, quando a mulher vai ter o neném, né, no caso seja cesárea, seja parto normal, não deixa de ser um procedimento e é muito importante as mulheres já saberem seus direitos previamente antes de tudo começar, né? E então basicamente será isso, né? Se vocês quiserem fazer perguntas, o que acontece em poucas lives que eu tenho acompanhado, mas está aberto para vocês comentarem e darem os seus pontos de vista e discutirem aí ao vivo também da opinião de vocês, para que a gente acompanhe também e a gente possa multiplicar, seja a dúvida de vocês, ou seja, o conhecimento de vocês, tá? Então vamos lá, pessoal entrando, né? Tô vendo aí um acesso considerado das pessoas. Veja pessoal, veja. A gente vai começar essa live, vai tratar desses assuntos relacionados à mulher, relacionados a esses crimes de vítima mulher que a gente tem visto e repercutido, né, nas redes sociais, tá? Então é muito importante, como eu disse para vocês, que vocês chamem mulheres que possam de alguma forma contribuir para a nossa live, como também seria interessante que essa mensagem chegue a elas. Então tem um aviãozinho, uma gaivota aqui embaixo, ó, do lado direito, né, do celular de vocês, que é para compartilhar a live, já que a live começará às 18 horas, já está quase às 18 horas na verdade, né, já são 17h55, 5 minutos, e a Mirla, a enfermeira que eu convidei para participar da live, vai estar conosco hoje também para tratar desse assunto. Então é importante que vocês divulguem aqui com as pessoas que vocês acham importante, que tenham conhecimento e que mulheres grávidas, mulheres que já foram vítimas de violência sexual, pessoas, né, que precisam
ter conhecimento de como tudo tem ocorrido e conhecer as leis, os direitos das mulheres, que isso é muito importante. É muito. Mais importante, talvez, do que existir o direito é você saber que ele existe, né? Porque muitas vezes o direito, a lei, existe, mas você, né, é leiga ou leigo no assunto e isso acaba passando despercebido na sua vida. E aquele direito que existe acaba indo por terra abaixo porque as pessoas não conhecem, né? Não tem conhecimento de fato, tá? Então, assim, divulguem, pessoal, é muito importante para nós essa divulgação, é importante para vocês e eu quero realmente ouvir a participação de vocês hoje aqui na live. A outra live da gente deu 1000 e tantos acessos, né? Infelizmente eu apaguei, né? E essa é uma prática, eu apago as lives, né? Então não fica à disposição, por isso que é importante que vocês compartilhem com as pessoas, para que elas entrem e divulguem também para outras pessoas, para que a gente possa compartilhar um pouco dos nossos conhecimentos, dos meus, dos seus, da enfermeira Mirla que vai participar. Ela não é daqui da cidade de Caruaru, ela é uma enfermeira, trabalha no sul do país, tá? Então, assim, também é importante esse ponto de vista diferente, né? Embora que ela seja natural aqui de São Caetano, ela, de fato, ela está trabalhando no sul do Brasil. Então, pessoal, vamos conversar. Então, peço aí, como eu disse, pessoal falando aqui conosco, dando boa noite. Eu vi aqui Paula falando conosco. Um beijo, Paula, para você, para sua família. Quinzinho, grande Quinzinho, meu amigo de SCC, Encontro de Casais com Cristo. Um grande abraço, Quinzinho. Edmir, meu nobre irmão, maçom. Vamos lá. Cássia também falando conosco aqui. Já a Mila entra. Então, 2 minutos para começar a nossa live é o tempo que vocês têm, pessoal. Jaqueline e Gustavo, um abraço para vocês. Um beijo especial para vocês e para a família. Vamos lá. Então, pessoal, divulguem. Vamos debater esse assunto que é bastante polêmico, que repercutiu bastante, tá? E que muitas vezes não é discutido nos meios convencionais de comunicação. No caso, televisão, rádio e tal. Já que essas emissoras, elas funcionam de acordo com o planejamento, né? Então existem a grade de programação que é seguida. Então, muitas vezes naquele horário que está passando uns programas que são interessantes, a gente está ocupado a afazeres domésticos, com o trabalho, levando ou buscando o filho na escola, enfim. Então vamos lá. Pessoal aqui falando. Marines Costa enviando solicitação para participar. Vamos sim, vamos ver se a gente consegue fazer vocês participarem também da live, tá? Vou sortear alguém aqui depois para a gente bater um papo com essas pessoas que também podem contribuir. A Mila já está aí conectada. Erizonaldo, grande Erizonaldo, olha, em breve Erizonaldo vai ser aí formado em Direito, um jurista, e estará aqui conosco na ativa, trabalhando em busca de mais justiça neste país, né? Que hoje é um assunto também que vem sendo abordado por boa parte da população. Essa é uma exigência. Só um minuto. Então, pois é, pessoal, então vamos lá. Só um minuto. Então vamos lá, né? Já são 18 horas, né? Já temos aqui o início da nossa live. Vou pedir para que a Mila mande o convite para nós aqui para entrar ao vivo, né? Para que a gente possa debater com ela esse importante assunto, tá? Vamos iniciar, pessoal, então.
falando sobre um assunto muito importante, que é o direito das mulheres, né, pessoal? E vamos, inicialmente, por se tratar de um crime de grande repercussão, que foi esse crime envolvendo uma mulher gestante que estava em trabalho de parto em pleno hospital, né, e foi abusada sexualmente, sendo vítima de um estupro. Então iremos começar, na verdade, a nossa live, que é muito importante para todas as mulheres do Brasil e para os homens também, importante. E aí nós convidamos a enfermeira que vai se apresentar a vocês, tá? Para falar um pouco da realidade dos hospitais. Ela que em breve, daqui a pouco, estará trabalhando, então o tempo dela é curto e muito precioso, né, Mila? Se apresente para o pessoal. Boa noite, pessoal. Que honra estar aqui. Eu agradeço pelo convite. Meu nome é Mirla, para quem não me conhece, sou enfermeira, pós-graduada em saúde da mulher, tanto no âmbito da ginecologia como também da obstetrícia. Meu mundo é esse, né? Nascimento, saúde da mulher. Também sou consultora em aleitamento materno, sou doula. E ver tudo o que aconteceu aí nos últimos dias foi o ápice de uma revolta, né, nacional, né? Mas infelizmente dói no coração saber que isso acontece, né, nos hospitais com algumas mulheres e que muitas vezes aí é silenciado, né? Então a gente vai estar discutindo aí sobre isso hoje. Isso, Mila. Veja, então, já aproveitando, né, a sua importante participação aqui, a gente vai iniciar essa live, então, tratando das mulheres e das mulheres grávidas, né? Porque, assim, as mulheres grávidas, ela tem diversos direitos, né? E que muitas vezes são até de desconhecimento delas mesmas, né? Por exemplo, tem direitos trabalhistas, né? Então ela tem, após o 8º mês de gravidez, ela já tem direito à licença maternidade, que são 120 dias, né? Ela tem direito, e isso eu queria que você tratasse, que conhece bem, os direitos de fazer realização de exames, pré-natal, né? O parto acompanhado, enfim, esses direitos. Existem direitos trabalhistas de ausências do trabalho para a realização de 6 exames, enfim, que é um direito que ela tem, que deve ser preservado, o direito de não ser demitida durante, né, esse período de gravidez, né? Então ela tem estabilidade no emprego, justamente para que ela não tenha essa preocupação a mais durante esse período muito importante, que é o período que a mulher trará vida, né? Que só ela tem esse dom divino de trazer nós ao mundo. Então, eu queria que você dissesse, Mirla, sobre esses direitos no âmbito, né, da medicina, da saúde pública, né, o que o SUS pode dispor a essas mulheres, enfim, eu queria que você pudesse abordar um pouco esse assunto para nós. Vamos lá. Eu esqueci de falar, atualmente eu estou atuando aqui em Santa Catarina, né, na cidade de Joinville, sou pernambucana, né, nasci e fui criada, mas atualmente estou aqui, já vai fazer quase 4 anos, e são realidades bem distintas, eu costumo falar por aqui, né, o SUS é o mesmo sistema, mas o que a gente vê é uma aderência diferente em relação a essas leis. A gente sabe, né, como profissional, que é direito da mulher ter um acompanhante, né, durante todo o processo, não só do parto, mas pré-natal, acompanhar as consultas, né, porque a mulher ela precisa estar ali com o companheiro fazendo os exames, sendo acompanhada. E quando essa mulher ela entra em trabalho de parto, a lei ela garante, né, que é a Lei 11.108 de 2005,
o direito do acompanhante na hora do pré-parto, né, que é quando ela está ali se preparando, está em trabalho de parto, no momento do parto e no pós-parto imediato. E essa lei, muitas vezes, a gente vê ela sendo negligenciada. De que forma? Às vezes o hospital fala assim: ah, tu só vai poder entrar quando tua mulher for ganhar neném, mas é uma lei. A lei ela garante essa presença do acompanhante ali durante todo o trabalho de parto, não é só quando a mulher vai ganhar neném, né? Não é só quando ela está ali com 8, 9 e chega nos 10 centímetros. E se essa mulher for cesariana, ela também tem direito a esse acompanhamento, né? Tanto antes, quanto durante, quanto depois. Que acontece muitas vezes também? A mulher, ela tem. Hoje a gente tem as profissionais doulas, né? Que são aquelas mulheres que vão dar um pouco mais de conforto à mulher no momento do parto, seja normal ou seja cesáreo. E os hospitais, eles estão contando essa doula como acompanhante. E não é. Doula é um profissional, né? Que vai estar ali auxiliando a mulher no momento do parto. O pai, o acompanhante ou a mãe não conta como doula. Então, a mulher, sim, ela tem direito a um acompanhante e direito a uma doula. Eu fico pensando assim, eu sempre comento isso por aqui. Às vezes, o hospital, ele quer barrar a presença do acompanhante no momento do parto, porque ele sabe que as práticas que acontecem muitas vezes ali dentro são práticas inadequadas. Então, a presença do acompanhante, seja a mãe, um esposo, um filho, né, uma amiga, quem for, a presença do acompanhante inibe essas práticas inadequadas. Uma prática que dói no coração falar, mas que a gente ainda ouve muito, mesmo sendo, né, constituída ali como violência obstétrica, são agressões verbais, né? Para de gritar, ou então fala assim, tá doendo por quê? Né? Então são práticas que se tu grita, o bebê vai nascer surdo. Ou então, se tu gritar mais um pouco, eu não vou vir te atender, vou te deixar aí sentindo dor. E isso dói, né? Porque a gente sabe que a gente que entende todo o processo de trabalho de parto, né? A mulher ela é um ser divino, ela está em estado de graça, né? Então imagina a mulher passar aí por todas essas modificações e ainda ter que ficar calada, não poder expressar o que ela está falando, né? Então, a presença do acompanhante, né, ele inibe, né, essa questão das práticas inadequadas. Uma coisa que talvez, né, nem todo mundo saiba, porque não é tão divulgado assim, mas o SUS ele tem já um manual que se chama Manual das Boas Práticas do Parto, seja ela normal ou seja ela cesárea. Esse manual ele é dividido em 4 categorias: categoria A, B, C e D. Na categoria A, ele fala de práticas que são úteis e que podem ser estimuladas, como, por exemplo, um plano de parto. Só que no SUS não se fala sobre plano de parto, é um direito da mulher. E nesse plano de parto ela vai dizer: olha, eu não quero, se eu tiver em trabalho de parto normal, eu quero ir até o fim, até o momento que eu não coloque a minha vida em risco, né? Eu não quero ser induzida a cesariana. Ou se for uma cesariana, ela vai ter o direito de dizer assim, não, não quero ser. Tem mulheres que têm medo ali da cirurgia, da questão da anestesia, e algumas mulheres pedem para, né, ficar um pouquinho meio sonolenta, para não sentir tanto esse medo. Tem mulheres que não querem, querem ficar acordadas. Tem mulheres que pós, né, cesariana, elas querem um bebê no peito delas, né, diretamente, que a gente chama de hora dourada, né? Então, tudo isso está dentro desse manual, como também está dentro do manual, em uma das categorias, a questão da violência, né? Tanto a violência verbal quanto a violência física, também contra a violência sexual, práticas que não podem ser utilizadas, né? Antigamente era utilizado muito uma prática de empurrar a barriga para o bebê sair mais rápido.
hoje a gente considera como uma violência obstétrica, né, que não pode. E a presença do acompanhante inibe tudo isso, né? Por quê? Porque o profissional sabe que qualquer deslize ali que vai ter, esse acompanhante ele vai chegar, ele vai questionar, por que você está falando assim com a minha mulher, né? Fala direito. Uma coisa que a gente vê muito, né, como meio que uma rotina do hospital, é dizer assim, a mulher ela não pode comer e ela não pode tomar água, né? Porque se ela for para cesariana, isso pode prejudicar ela. Mas no manual já é comprovado cientificamente essa mulher ela precisa se hidratar durante o trabalho de parto, ela precisa se alimentar para ela ter força, né? Independente se ela vai para cesariana ou não, é um direito dela, né? Um respeito à vida, né? Da qualidade para ela poder ter essa criança. Então são tantas práticas, são tantas coisinhas que acontecem ali, né? E falando sobre essa questão da violência que aconteceu, né? Que foi aí absurda, né? Altas dosagens, né? De anestesia aí para dopar essa mulher, né? E, enfim, acontecer tudo o que aconteceu. Eu me pego pensando, sabe o quê? Que talvez para aquele profissional, né, era só mais uma cirurgia, era só mais uma cesariana, né, era só mais uma mulher. Mas para aquela mulher era o nascimento do filho dela. Para aquela mulher era um momento muito importante, era um momento único, né, e que ela não queria que repercutisse da forma que repercutiu. Né, que repercutisse porque o filho dela nasceu lindo, nasceu forte, uma cirurgia maravilhosa, mas não dessa forma tão trágica, né? Então, a gente, às vezes, na rotina do nosso dia a dia, acaba meio robotizando alguns procedimentos, né? E desconsiderando que para aquela mulher é um momento único, né? Por mais que para nós seja o terceiro, quarto, quinto parto, né? Para aquela mulher, não. Sempre vai ser o primeiro. Mesmo que ela já tenha dois, três, quatro filhos, sempre vai ser a primeira vez, porque a cada nascimento é uma nova sensação. Então, eu acho que é isso que nós, como mulher, né, devemos ter ciência, né, de que é um direito nosso ter acompanhante, é um direito nosso ser respeitado, né? Se fala muito de parto humanizado, né? E quando a gente fala de parto humanizado, muitas pessoas pensam, ah, é o parto na água, né? Parto humanizado só é se for na água, né? Com as luzes rebaixadas, com a presença do esposo, da mãe, né? Com, enfim, em casa. Mas não, parto humanizado é qualquer parto que respeita a mulher, do início ao fim. Não apenas aquele em que a mulher está dentro da água, né? Mas se é uma cesariana, então vamos fazer um parto, né? Humanizado na cesárea. Se é normal, vamos fazer um parto humanizado no normal também. Então, Mila, aí algumas pessoas me indagaram, tá, sobre essa questão desse direito de um acompanhante na hora da realização do parto, né? Que existe uma lei, como você já adiantou para nós, existe essa lei que garante esse acompanhante e não só na hora do parto, no pós-parto e no pré-natal, como você bem disse aí, e até mesmo nos exames, né? Porque existem Isso, exames que são invasivos, né? Então, é muito importante, né, que a mulher se sinta segura, né, nesses momentos e também, como você disse, é um momento importante para ela e que a participação do seu esposo, do seu marido, ou daquelas que não têm marido, do pai, da irmã, da mãe, de quem for, de uma pessoa especial, né, para ela, de uma amiga, naquele momento, né? E aí me indagaram o seguinte, não, porque a lei ela faz menção ao SUS, né, ao SUS, não faz aos hospitais particulares. Mas veja, aí eu acho importante sim que haja umas alterações legislativas, né, algumas modificações legislativas. Eu penso que isso é importante também, né, sim, inovações legislativas,
nesse contexto, mas eu lembro o seguinte, tá, Mila? Assim, veja, como as pessoas que vão ao hospital particular estão sendo consultadas pelos seus médicos ou médicas, né, os seus obstetras, né? Então, assim, no pré-natal é muito importante que você já converse com o médico o seguinte: é uma exigência minha que meu marido participe da cirurgia. Caso não seja possível, eu vou entender o senhor, né, respeitando a senhora médica ou médico, mas eu vou procurar um outro profissional. Eu vou procurar um outro hospital que aceite essa minha exigência por se tratar de um direito que é meu, já que eu tenho a opção de escolha de qual é o médico que vai me acompanhar, do médico que vai participar dessa realização desse sonho. Então, assim, é muito importante. E outra coisa que me questionaram também, sabe, Mila, aqui nas redes sociais, é com relação à desobediência desses profissionais de saúde às leis. Então, na medida que você diz, olha, você só pode entrar quando eu lhe chamar, ou você vai ter que sair na hora que eu mandar, né? Você não poderá ficar até o final, né? Então, depois que ele nascer, você vai ter que sair. Então, tipo, fazer esse tipo de situações que é contrário à lei, né? Como você já bem disse. Aí me questionaram, e a punição para isso, né? Aí eu disse, veja, são leis que não são no âmbito criminal. São leis que são do âmbito administrativo, né? E assim, mais nada impede que essas pessoas que tiveram seus direitos violados e que, por exemplo, para mim seria irreparável eu não poder participar do nascimento da minha filha. Então, como é irreparável, eu vou provocar a justiça civil para pedir danos morais e materiais. E se houver violação de direitos e que essas violações sejam de âmbito criminal, a gente procura a delegacia, relata narra esses fatos no histórico do boletim de ocorrência para que a autoridade policial possa provocar a justiça criminal no âmbito de punir esses profissionais, entendeu? Então, assim, eu acho que isso também é muito importante, que a gente dê ênfase nessas situações para que as pessoas entendam. E eu me coloquei à disposição, inclusive, Mila, para as mulheres, tá, que tiverem esses direitos violados, para que a gente possa buscar, né, através da lei e da justiça, a reparação desses danos que são causados, no meu caso, principalmente no âmbito criminal. Mas também estamos à disposição para narrar nos boletins de ocorrências os fatos, mesmo que não sejam no âmbito criminal, para que a gente possa fazer, né, os encaminhamentos dessas pessoas à Defensoria Pública, à Justiça Gratuita, ou aqueles que têm advogado, buscarem seus direitos junto à Justiça com os profissionais de sua escolha. Isso. Pode não parecer, né? Mas tudo isso é um problema de saúde pública no nosso país, infelizmente, por não fazer valer as leis que são de direito. Ali, quando foi mencionado, né, em relação ao hospital privado, né, por conta que a lei, ela, no final da sua descrição, fala no âmbito do Sistema Único de Saúde, que é o SUS, né, esses profissionais, eles esquecem que todos os hospitais privados, eles têm cota do SUS, né? Então, um hospital privado não funciona sem essa cota, né? Então, quando a gente fala de SUS, né, essa lei, ela enfatiza o SUS, mas ela também é garantida, deveria ser garantida ali nos hospitais, né? Tu falou uma fala ali que foi bem interessante. Tu só vai poder assistir até determinado momento, até teu bebê nascer, depois tu vai precisar sair, mas não é isso que a lei fala, né? A lei fala parte é do início ao fim, ou então foi bem mencionado e me veio a lembrança, né? Um fato que aconteceu, né, comigo,
né? Só vai poder entrar quando eu te chamar, né? Não, não é assim. Era uma cesariana, e aí? Era uma anestesia, né? É um procedimento invasivo. A mulher ela vai ficar, né, totalmente vulnerável àqueles profissionais. Então, eu só vou poder entrar na hora que ela estiver lá deitada, que for cortar, não, eu preciso estar do lado dela, né? A partir do momento que ela entra na sala, eu entro junto com ela, né? E a gente orienta como profissional, né? Tem campos, né? Tem coisas que não podem ser tocadas, mas que a pessoa tá ali, né? A mulher, ela sabe que ela tá sendo acompanhada, né? E essa questão de punição, eu acho que eu até cheguei a comentar contigo, né? Não lembro se ontem ou hoje, que os hospitais que não permitissem, né? Deveria existir uma lei para punir esses hospitais, porque só assim eles iam começar a se orientar, né, no sentido de que essa lei, esse direito da mulher, ele precisa ser validado, ele precisa ser respeitado, né? Não só a hora ali do cortar, do tirar, ou então na hora do nascer, mas durante todo o processo, né? Tanto gestação quanto do nascimento, ele precisa ser respeitado, né? E não é porque é um hospital privado, né, que eu vou ter que não vou poder abrir a boca, não vou poder falar nada. Não, o direito ele tem que ser, né, se vale para uma, tem que valer para todas. Então, o direito ele tem que ser, né, por igual, né? A partir do momento que a mulher ela dá entrada, que ela entre ali com, né, com esse acompanhante. E realmente, sabe o que eu já vi acontecer por aqui? Uma mulher que ela estava com o médico garantiu que ia ter acompanhante no parto dela e quando ela completou 37 semanas o médico recusou o acompanhante e Meu, ela teve que mudar assim de médico nas pressas. Acabou que ela deu entrada na emergência do hospital e foi com o obstetra que estava de emergência e o acompanhante acabou entrando e acabou acompanhando todo o processo da cirurgia. Mas isso é importante saber, né? Quem a gente está entregando a esse momento tão único, né? Tem profissionais que eles são muito bem conceituados, mas que eles não gostam da presença do acompanhante. Eles são médicos excelentes, mas que não gostam de um acompanhante dentro da sala cirúrgica, né? E já profissionais que não têm tanto nome, né, nas cidades, né, que a gente sabe que cada cidade tem aí a sua referência, mas que são mais maleáveis quando a mulher ela chega e fala que quer a presença do acompanhante. E hoje, né, eu comento muito quando eu dou eu leciono também, eu também faço parte do ensino, né? E quando eu falo para os alunos assim, né, sobre a lei do acompanhante, a importância de escolher bem o acompanhante, porque o acompanhante ele tem que estar muito empoderado, né? Olha, isso aqui, isso aqui, isso aqui, minha mulher, minha filha, ela não quer que faça nela, né? Ou então, isso aqui, ela quer, né? Então, o acompanhante ele tem que entender essa lei, que é um direito, ele está lá dentro desde o momento que ela dá entrada no hospital, e esse acompanhante tem que ser muito empoderado do que eles podem e não podem fazer com essa mulher, né? Então eu sempre falo, a presença do acompanhante ela é indispensável, mas que esse acompanhante ele seja muito empoderado, né? Ele participe das consultas, ele pergunte, ou então ele entenda o que pode e o que não pode ser manejado ali, porque só assim ele vai poder questionar, não, mas por que que isso está acontecendo, né? E hoje, quando eu falei ali do plano de parto, isso é uma das coisas que tem no plano de parto, Bernardo. Se a mulher ela quer ou não a presença do acompanhante e quem ela quer. E se esse plano ele for registrado em cartório, o hospital é obrigado a deixar o acompanhante. Já é obrigado pela lei. E aí é obrigado duas vezes porque está registrado em cartório, é um documento oficial. Que a mulher, quando ela dá a entrada, ela já entrega o plano dela de parto, o que ela quer e o que ela não quer que façam com ela. E aí isso é anexado no prontuário. Isso é uma
juridicamente falando, uma prova, né? Que se alguma coisa ali no prontuário está contra o que ela queria, isso vai poder ser levado à frente como processo. E muitos Muito profissionais são interessante. processados por conta disso. Muito interessante, Mas né? isso não é divulgado. Pois é, rapaz, esse plano de parto muito importante Aham, das mulheres conhecerem que existe existe essa oportunidade, né, aham, que o SUS, né, dá a essas mulheres que vão ter neném. E uma coisa, Mirla, que você falou aí, que é importante a gente qualificar, é o seguinte: o médico que, para mim, promete que dentro daquele planejamento, né, da mulher, o seu acompanhante terá garantido esse direito de participar do parto dela e depois recusar, eu acho que isso deve ser levado ao CRM, né? Porque eu acho que é sim. falta de ética médica, né? É abandono, né? Tô abandonando o meu paciente. Exatamente, eu acho que falta com a ética médica, né? E uma Sim, coisa que eu acho muito importante, sabe, Mila, é o seguinte: as pessoas, eu vejo esses cancelamentos virtuais, o pessoal generalizando, né? Atacando os médicos, atacando os profissionais de saúde, e a gente jamais pode fazer isso. Eu acho muito sim, pelo contrário, né? Esses profissionais de saúde são muito importantes para a sociedade e o fato de um indivíduo que eu qualifico como um psicopata, tá? E independente, se quiser, né, depois provocar os meios legais, mas é o que eu considero você, esse é um cretino, cara, que atua como isso, nunca deveria sequer ter recebido o CRM. Mas ele não pode ser considerado um exemplo, né? Muito pelo contrário, a exceção, né? E jamais a regra desses profissionais são muito importantes. Como eu vejo também criticar a igreja, né? Eu acho um absurdo. Não, porque um padre um dia eu vi que ele fez, né? E asilo. Não tem um asilo público. Né? Geralmente os asilos são da igreja católica, né? São das igrejas evangélicas, enfim. Né? E as pessoas criticando a igreja. Então, assim, a gente não pode generalizar, né, e criticar de forma geral essas pessoas tão importantes para a nossa sociedade, né, Mila? Como você, né, uma isso. profissional exemplar que, né, ama o que faz e nos seus olhos a gente percebe o quanto amor, e é muito bom, né? E essas pessoas realmente, para mim, como você, têm o dom divino, né? Porque você levar amor a uma pessoa que você nem conhece, né? Certa vez, Marcela, minha esposa, fez uma cirurgia, né, estética, né? E eu me recordo de que ela dizia: Bernardo, a gente tem que trocar o curativo. Quando eu olhava para o curativo assim, eu olhava assim: meu Deus do céu, eu tenho que trocar isso. Meu Deus do céu. Aí me tremia, sabe? Meu Deus, o sangue saía, escorria aquela aguinha, sei lá que diabo é aquilo. E aí, o que acontece? Eu fico imaginando, se na minha esposa eu fico com medo desse, me tremo todo, né? Imagina a pessoa que eu nem conheço, né? Como é que eu vou fazer isso? Se eu mal consigo fazer na pessoa que eu amo, vou fazer numa pessoa de um desconhecido qualquer, entendeu? Então, só pode ser dom. Né? Então, vocês, profissionais de saúde, para mim, têm um dom divino de fazer o que vocês fazem realmente. E eu queria deixar ressalvado justamente isso. Jamais generalizar um caso bem específico de um médico psicopata, né, que foi a exceção, né, mas que a gente deve se ater aqui oportunamente, né, Mila, para falar também da importância do conhecimento dos direitos, que até mesmo, muitas vezes, os próprios profissionais de saúde que estão nos hospitais desconhecem dessas regras. Né? Porque você tem especialização, você é uma profissional dedicada, é professora, tem conhecimento técnico, jurídico, inclusive no âmbito da sua categoria, no âmbito da sua profissão, e
pode trazer para nós realmente esse conhecimento. Mas falta conhecimento até mesmo dentro dos hospitais Sim, desses direitos, né? Então é bom você alertar para esse plano que as mulheres têm, né, de sim. fazer essas exigências no Sistema Único de Saúde, né? E como eu disse, nos hospitais particulares, você tem aí quase 9 meses, digamos assim, ou 9 meses, para planejar esse dia, né? Porque eu digo quase 9 meses, porque às vezes o neném vem antes Bem disso, antes. inesperadamente ele aparece, né? Mas, assim, em regra, ele pode ser planejado, né, no âmbito dos particulares, e você colocar essas exigências, já que você está pagando, ou seja, particular, ou seja, seu plano de saúde. Então, já que você está pagando, você tem que fazer essas exigências e tem esses 9 meses para se planejar, né? Embora que, como você bem disse, todos os hospitais têm a conta do SUS, logo, né, deveriam estar respeitando também a regra que vale para o SUS, deveria ser aplicada também aos hospitais particulares. Mais importante que a gente deixe isso bem claro, né, para a gente buscar junto aos nossos representantes políticos, né, que façam leis específicas também para hospitais particulares, já que o serviço médico é uma concessão do governo, do Estado, da Sim. União, né? Então, assim, se uma concessão dos poderes públicos, eles devem respeitar, sobretudo, as leis. Mas se essas leis não existem, né, especificamente, né, para os hospitais particulares, que elas sejam elaboradas com inovações legislativas, né, Migla? Verdade. E quando tu falou assim em relação aos profissionais, né, que muitos deles às vezes até desconhecem esses direitos, essas leis, o que a gente mais vê hoje né, no âmbito profissional. Tem muitos profissionais se formando todos os anos. Mas aqueles profissionais que são mais antigos, que já estão, né, formados há bastante tempo, capacitação para esses profissionais. A área da saúde, ela é uma área que ela se atualiza, né? Então, a todo momento vem um estudo, uma evidência científica nova, vem uma portaria nova do Ministério da Saúde, vem uma retificação de uma lei nova, né? E esses profissionais que não ficam se atualizando, eles acabam ficando para trás, como por exemplo, esse manual que eu citei para vocês, né, o manual das boas práticas do parto, nem todo profissional conhece, porque ele é recente, né? Foi atualizado ali em 2016. Então, práticas que antes disso, né, eles faziam, eles continuam fazendo muitas vezes até hoje, porque eles falaram, ah, eu sempre fiz e nunca, né, ninguém reclamou. Né? Então, Uhum. isso precisa também partir aí de uma política, né, um projeto de lei que capacite esses profissionais a cada ano, a cada 2 anos, para que eles possam, não só os que estão saindo agora da graduação, né, dos cursos, eles sejam atualizados, mas os que já trabalham lá também, né, eles se atualizem de tudo que tem vindo de novo, né? E esse plano de parto que eu citei, ele é bastante interessante porque ele também vai inibir alguns procedimentos médicos e nem todo obstetra assina. E na lei que fala ali sobre o plano de parto, diz que a gestante assina e o médico também. E na hora que o médico assina, já era. Isso é um documento, né? Então, a mulher ela tem que escolher bem quem vai fazer o parto dela, né? E o médico ou o enfermeiro que fizer ali, o enfermeiro ele tem que ser enfermeiro obstetra para fazer esse plano de parto, né? Porque ele está ali concordando, né? E entrando em acordo com a mulher, que olha, a gente vai te respeitar, né? Do início ao fim, até o momento que comprometa a sua vida, né? Porque a gente também não vai se responsabilizar em colocar em risco a vida do bebê ou a vida dessa mulher também.
né? Então, esses profissionais, eles precisam, no meu ponto de vista, né, também se atualizar, né? Não só ficar naquele marasmo, né, mas estar sempre ali se atualizando para ver qual o que é melhor, o que está em evidência, o que não está, para poder ofertar uma melhor qualidade de assistência para essa mulher. A gente é eternos estudantes, a gente sempre está É aí verdade. sempre buscando aí novos conhecimentos. E aí é um dom, realmente, né? Tá cuidando ali de uma pessoa que a gente nunca viu e provavelmente nunca mais vai ver, né? Mas que a gente sabe a importância que a gente tem, o impacto que isso causa, né, na vida dessa mulher quando ela é bem assistida, quando ela é bem tratada, bem respeitada, ela vai lembrar, ela vai dizer, poxa, meu parto foi maravilhoso, me respeitaram, me trataram com amor, me trataram com carinho. E às vezes a gente pergunta para alguma mulher e fala assim, e aí, como foi teu parto? E ela, ai, foi anormal, bem assim, foi anormal, não quero nem falar sobre isso. Então, poxa, um momento que é tão lindo acabou sendo tão traumático, né, que ela nem quer falar sobre o assunto, né? Então, fica aí a reflexão, né? Que as mulheres elas possam se empoderar cada vez mais dos seus direitos, né? Procurar ajuda profissional também. Fico à disposição, né? Sei que eu estou um pouquinho longe, mas a internet ela nos ajuda com a distância, graças a Deus. Mas ficar à disposição se alguma mulher quiser tirar alguma dúvida, né, em relação ao assunto. E eu acho que a gente precisa propagar informações, né? Quanto mais pessoas forem informadas sobre o que é de direito delas, né? Como, por exemplo, esse plano de parto, né? Que não é tão divulgado assim, porque ele inibe muitos erros do profissional, mas a gente precisa fazer isso. E realmente a gente não pode generalizar, né? Tem médicos muito bons, enfermeiros muito bons, técnicos de enfermagem muito bons, né, no nosso país, que eles precisam cada vez mais ser honrados, porque eles estão salvando vidas, né? A gente se forma para salvar vidas, né? E como professora, ensino a salvar vidas também, né? Então, a gente precisa aí também dar essa honra para eles e não generalizar, não é porque aconteceu, foi um fato assim, né? Sem dar até repugnância, mas a gente precisa dar honra, né, a eles, né, como um todo, não generalizar, né? A gente precisa respeitá-los também, né? Eu sei que comoveu todo o país e fora também tudo que aconteceu, mas esses profissionais eles salvam vidas, né? Todos os dias, inclusive de mortalidade materna, né? Quantas e quantas mulheres não chegam ali na hora do parto, elas a pressão sobe, né? E o médico e os enfermeiros têm que agilizar para não perder a vida dessa mulher, né? Então, foi um fato isolado bem revoltante que aconteceu, mas como um todo, como um geral, esses profissionais, eles estão ali todos os dias lidando com vidas, né, que talvez eles nunca mais vejam, mas eles estão ali fazendo, né, o melhor que eles podem, né? Poxa, Mila, foi muito bom esse bate-papo. Tinha muita coisa ainda para Uhum. perguntar, mas sei que você tem seus afazeres e que vai ter que nos deixar por conta do horário e da sua responsabilidade. Eu sei o Sim, quanto você é responsável no que você faz e então vamos respeitar o seu horário, o seu até porque vidas lhe esperam para serem salvas, sim, né? Então agradeço é bem muito ter isso. te então, agradeço bastante, né, esse bate-papo. Espero ter oportunidade para bater mais sobre esse assunto, debater mais sobre esse assunto, né, Fico à porque disposição. ainda tem pós-parto que a gente não falou, né, então, Sim. e outras situações, enfim. Mas agradeço, queria que você se despedisse pessoal para você poder salvar mais vidas, né? E, e então
e deixar aqui meu abraço e dizer para você que a sua terra, São Caetano, é uma cidade que eu gosto muito. Eu tenho acompanhado, né, os meus insights, que chama, né, que são aqueles Aham. os gráficos, né, do resultado dos engajamentos. E depois de Caruaru, vem São Caetano, está à frente de Recife, aqui no meus insights aqui. Impressionante como tem Ah, eu vou engajamento e puxar participação do pessoal. sardinha. Vou puxar sardinha para minha terra. Sabe quem é o prefeito? Quem? Meu primo, É seu primo, Josa, Josafá, né? É Josafá Josafá? Almeida. Aham, Josafá. É seu primo, Josafá, é? aham. Josafá, Jobinho, né? É isso O mesmo. Jobinho, aí tem Josi. São três irmãos ou quatro, né? Calma. Muita calma nessa hora. Que é muito primo. É Josafá, Jobinho, Josael e Jeovazinho. Josael. É, Isso Josael. aí. Aham. Josael também. Tudo, os Pois quatro é, da mesma eu casa, conheço, né? viu? Exatamente, exatamente. E o pessoal tem elogiado bastante a gestão de Josafá, torço para que ele tenha uma boa gestão realmente, porque o povo de São Sim. Caetano realmente precisa, né? E eu já trabalhei lá e tenho um apreço enorme pelaquela cidade e pelas pessoas que aí me acompanham nas redes sociais. É. Quando ele ganhou a eleição, foi um legado, né, do pai dele. O pai dele já foi prefeito, meu tio, Jeová. Ele foi prefeito há Faleceu de Covid, muito, né? faleceu de Covid. E antes dele, acho que um mês ou dois antes, eu não lembro bem. Mas pouco tempo antes dele falecer foi quando ele ganhou a eleição. E aí Josafá foi contar para ele, né, que ele tinha ganhado para prefeito e ele ia honrar esse legado que o pai dele deixou. E tá honrando. Eu também acompanho bastante aqui, né, pelas redes sociais e o trabalho tem sido bem gratificante. Que bom, né, Mila? Que o povo realmente precisa de pessoas com essa vontade de trabalhar por eles, né? É, Porque muitas vezes o que a gente vê são políticos, depois que conseguem o seu objetivo, que é a eleição, esquecem, né? abandonam o povo, né? E pensam só em si, né? Isso é uma Verdade. realidade muito frequente na nossa realidade, né? E, tipo, muitos se elegem de forma ilegal, com compra de votos, com essas ilegalidades que a gente já conhece. E depois, como eu comprei o voto, então não devo mais nada a você. O que eu devo, eu paguei. Agora é a Isso, minha vez. E o cara, né, infelizmente, tem essa percepção de política, quando na verdade a política deveria ser algo que deveria ser nem paga deveria ser os políticos, eles deveriam fazer realmente por uma questão mesmo de verdade. aptidão, enfim, porque política não é profissão, né? Política é um Não. cargo e não uma profissão, até Cargo porque público. é. Então, assim, não é como uma enfermeira, um médico, né? O político é um escolhido do povo como um síndico de um prédio, de um condomínio, né? Ele Sim. não tem, não, aquele não é o emprego, aquela ali é uma missão, né? Enfim, mas é isso. Brigadão, viu, Mirla, Agradeço a por você estar oportunidade. aqui. E deixa aí, né? Arroba Mirla, como é? O Tem dois. seu Instagram. Esse que eu tô agora é mirla.almeida 24. E eu tenho um Instagram profissional que eu falo bastante em relação à saúde da mulher, que é mirla.enfermeira. Vou colocar aqui nos comentários. Mirla é minha vizinha, ó. Cantinho Doce. Quem falou? Cantinho Doce. Santinho Aqui, ó. Doce. Parabéns, Mirla, minha vizinha. Você Não é. consigo acompanhar os comentários, sabia? Não? Ah, Não, pois não tô então, vendo. parabéns pelo bate-papo. Pastor Juracir Almeida. Erivoneide, Mirla, um exemplo. O pessoal está dizendo, está falando, minha enfermeira obstetra top, Aniele. Tem aqui um monte de comentários, pô.
Que live mais Eu linda. vi que algumas mulheres que eu tava ali no momento do parto entraram aí. Foi, que coisa boa, que Foi. coisa boa, que coisa boa. E você é um ser de luz. E muitas vezes, sabe, Mila, as pessoas que não têm quem o acompanhe, precisa realmente de uma pessoa de luz, assim, para estar com elas ali. Porque nem todo mundo tem a oportunidade de ter o pai vivo, a mãe viva, né? Sim. Muitas mulheres preferem Até ter mesmo a mãe que não quer ver, né? Tem isso, pessoas isso que também. não, Como você disse, tem que ser não querem empoderado ver. realmente, né? Tem que ser empoderado, né? Não pode ser Isso. ir só para ver, né? Porque senão chega lá e cai para trás. É, aí vai ter que a mulher, o bebê e o acompanhante. Infartou aqui, Milo, infartou! O homem Ah, bem, infartou! Eita, mas pai aí. eterno, mas é isso aí. Obrigadão, viu, Mirla? Então eu me despeço. Gratidão por esse bate-papo, Vamos marcar né? outra aí, Que né? vamos marcar. Com mais tempo, prometo. Isso, isso. Tá? Tá, obrigado, obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Obrigada pela participação. Obrigado, obrigado, Mirla. Eu vou continuar aqui o Obrigada. bate-papo para falar sobre Tá. outros assuntos aqui. Porque esse crime que gerou muita repercussão, né? Muitas pessoas me questionaram, me indagaram sobre, ora, ele está sendo acusado de estupro, mas não teve conjunção carnal, né? O que houve foi o sexo oral, né? E como o sexo oral pode ser considerado estupro, e aí é muito importante a gente ressaltar o seguinte: o estupro ele, ele é ocasionado não só quando há a conjunção carnal, né? Quando há, a grosso modo, a penetração, né, do homem na mulher. Não só quando há a penetração, há estupro. Né? O estupro ele acontece quando há qualquer ato libidinoso, né? Com um beijo lascivo. Então, você pode ser estuprado com um beijo lascivo, um beijo contra a sua vontade, de cunho sexual, sim, pode ser considerado um estupro. Né? Sexo oral também é considerado estupro. Né? Uma masturbação também é considerado um estupro. Né? E nesse caso, especificamente, em que o médico teria praticado aí sexo oral contra a vítima, tem ainda uma qualificadora, que na qualificadora aumenta a pena para um máximo de 15 anos, que é quando a vítima não pode oferecer qualquer resistência. Então, tanto a vítima que esteja sedada ou alcoolizada, né? E digo, viu, muito importante essa abordagem do alcoolizada, não porque quando a gente teve a relação, ela bebeu porque ela quis. Inclusive, há estupro qualificado quando a mulher não pode, no caso, responder por si, por conta de um teor alcoólico que ela tenha ingerido, que tenha deixado ela nessa condição. E assim, o que eu digo é o seguinte, que é importante. A mulher, ela pode ter ingerido o álcool, a bebida alcoólica, na quantidade que ela quiser, entendeu? Ficar do jeito que ela quiser, que isso não dá o direito a ser abusada sexualmente, né? Então, nem pelo próprio marido, né? Então, assim, a mulher, para que ela conceda a relação sexual, ela tem que expressar vontade de ter a relação sexual. Você não pode impor essa vontade ou também não pode ter relação sexual com a mulher que não esteja em condições de dizer se quer ou se não quer. Então, na dúvida, não tenha relação sexual com a mulher.
tá? Então, sim, Depois do não, tudo vira violência. isso. Ou não só quando depois do não, mas se você não tiver condição de dizer nem sim nem É, não, já é violência. já é violência. Então, nessa condição do médico, de que a mulher estava lá sedada, né, o anestesiada, uma dosagem que a deixou ou sonolenta, ou desacordada, ou sem condições de expressar sua vontade, enfim. Nessa condição, existe uma qualificadora do estupro, que aí a pena que ela vai geralmente de 6 a 10 anos, ela passa a ser de 8 a 15 anos. Né? Uhum. Então, e é importante dizer que o crime de estupro, ele pode, se houver violência, né, lesão corporal, algo assim, ela pode, com lesão corporal grave, chegar até 20 anos de punição. E se houver a morte da vítima, 30 anos de prisão. Então, assim, é um crime que é considerado grave. Inclusive, outra questão muito importante de se ressaltar é que o estupro é hediondo, viu, Mirla? É hediondo, ou seja, não cabe fiança. Então, você que pratica esse crime vai preso e a lei não dá a oportunidade ao magistrado de conceder fiança para que o réu responda o seu crime em liberdade. Então, é um crime hediondo e, nesse sentido, é muito importante também a gente deixar isso bem claro com relação ao crime de estupro, tá? E também existe estupro contra homens também, tá? O estupro não é só contra mulheres, existem os Sim. abusos sexuais em crianças. E, Mila, é muito comum, tá? Mulheres serem abusadas, tá? É muito comum. E muito comum também elas não denunciarem. Então, por isso que é importante essa live. É importante as mulheres que foram abusadas sexualmente, que muitas vezes têm vergonha de dizer que foram abusadas sexualmente, né? Procurarem a polícia. Isso acontece muito, tá? E uma outra Só para questão, que foi finalizar uma minha fala modificação. aqui, desculpa te interromper. Só para finalizar minha fala que eu tenho que ir. Em Tá, relação a essa violência, o último estudo que eu fiz, ele dizia que a cada 12 segundos uma mulher é violentada no Brasil. terrível. Isso Tá é vendo aí forte. que muito, né? E isso acontece no mundo, tá, Mila? É, Existem países onde os direitos das mulheres são muito violados, né? E sim. que muitas vezes os abusos sexuais são até garantidos, né, pela lei. Então, assim, é uma coisa que realmente tem que mudar, não só no Brasil, mas no mundo, né? Eu acho que ainda muita coisa precisa mudar, né, com relação às mulheres. Que, graças a Deus, muitos direitos têm sido garantidos, muitas soluções têm sido buscadas, mas ainda é muito pouco porque precisa, né? E principalmente quando se fala em Brasil, a gente tem que parar para analisar muito comunidades carentes, zona rural, tá? E que muitas vezes são parcelas da sociedade que são muitas vezes esquecidas pelos nossos governantes e que são muitas vezes é, pessoas que têm esses mais do que violações de direitos, né? Eu acho que é falta de busca de soluções, de projetos do governo para alcançar essas pessoas, né? Verdade. Então, assim, muitas coisas precisam realmente mudar e as comunidades carentes e a zona rural, elas precisam muito dessa assistência, desse amparo do poder público. Vou me despedir de vocês. Grande abraço. E vou sair Obrigado, da live. Mila. Tá, fica à vontade. Obrigado, Mila. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Pois é, pessoal, um super bate-papo aí com a Mirla. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo incrível com a Mirla, tá?
É, é uma profissional super dedicada, super responsável, com grande conhecimento técnico no que faz, né, de grande amor no que faz, e que vocês devem segui-la. E havendo qualquer dúvida sobre a questão abordada hoje aqui, vocês podem buscar essa profissional maravilhosa que é a Mila, que é daqui da nossa região, mas que atualmente trabalha no sul do país, na cidade de Joinville, como ela mesmo deixou aí na sua apresentação. E, enfim, pessoal, com relação ainda sobre o caso que repercutiu, né, desse médico que abusou sexualmente da paciente em trabalho de parto, né, eu já esclareci, né, fiz alguns esclarecimentos com a Mirla, né, que tem conhecimento sobre o assunto, sobre os direitos da mulher durante a gestação, né. Demos umas pinceladas no âmbito do direito trabalhista, né, o direito à licença maternidade de 120 dias, o direito de paternidade de 5 dias, né, o direito de ir à consulta médica 6 vezes, então, assim, para a realização de exames, o direito também da mulher da amamentação, que no caso da amamentação, ela tem 2 ausências garantidas por dia de trabalho, de 30 minutos cada ela, para dar a alimentação do seu filho, né, que em negociação com seu patrão pode ser reduzida a de 1 hora, enfim, ou se o empregador se sensibilizar, né, e achar por bem dar mais, o que eu acho que isso deveria ser também discutido, né, ele também pode garantir que seja aumentado em determinadas ocasiões, muito importante, para que a mãe alimente seu filho dentro das suas necessidades fisiológicas, né? E não só por um amparo legal. Então, assim, é muito bom também que a gente tenha aí os empregadores conscientes nesse âmbito. Então, assim, tem os direitos trabalhistas, tem esses direitos que o SUS, né, dá às mulheres gestantes, como foi debatido, e é muito importante que a gente aponte, né, essas peculiaridades, né, do crime de estupro, em que o estupro não é simplesmente a conjunção carnal. Por quê? É muito importante isso. Para que as mulheres vítimas de violência sexual procurem a polícia, para que a gente possa apurar e dar as reprimendas legais a essas pessoas que estão se desviando da lei. Tá? Então, assim, não é só a condição carnal. Qualquer ato libidinoso contra a vítima, né, no âmbito da sexualidade, no âmbito sexual, digamos assim, ele é punido neste artigo do Código Penal, um crime de estupro. Tá? A pena, como eu disse, de 6 a 30 anos, a depender das circunstâncias. Então, assim, e por que a gente deve procurar as autoridades? Por quê? Porque é muito importante que essas pessoas sejam punidas e retiradas do convívio social. Né? Então, assim, pessoal, vamos lá. Eu estou vendo aqui muitas pessoas falando conosco, muitas pessoas conectadas aí e tal, participando. Doutor, ele pode perder a função. A função? Quem pode perder a função? Não sei. Estão perguntando. Parabéns, Mirla. Muito bem. Pois é, pessoal. E aí, ainda com relação ao estupro, é muito importante uma outra questão pontual. Tá? Mulheres ou homens, né? Enfim, os menores de 14 anos, tá? Os menores de 14 anos, ter relação sexual com menores de 14 anos é estupro de vulnerável. Então, independentemente de qualquer circunstância, sendo forçado ou não a relação sexual, né, seja com anuência ou não da vítima,
menores de 14 anos, ao terem relação sexual, é considerado, tá, crime de estupro de vulnerável. Então, menores de 14 anos não podem ter relação sexual. Tá? Então, menores de 14 anos, ao terem relação sexual, são vítimas automáticas, digamos assim, do estupro de vulnerável. Tá? E eu estava falando sobre uma alteração legislativa que é com relação a esse crime também muito importante. Qual é essa a alteração legislativa muito importante? É que o crime de estupro ele é uma ação pública incondicionada. E o que isso significa, a grosso modo? Isso significa que a mulher vítima de violência sexual ela não precisa demonstrar um interesse para as autoridades policiais de mover uma ação criminal contra o autor do crime. Ou seja, antigamente, quando a mulher era vítima de estupro, ela tinha que representar contra o suspeito. Ou seja, ela tinha que dizer para a autoridade policial o seguinte: eu quero que vocês investiguem e promovam um inquérito policial contra ele, porque eu quero que ele responda a processo criminal. Então, ela tinha que expor essa sua vontade. E hoje não. Hoje não precisa dessa vontade. Então, se o vizinho denunciar que ela foi vítima de violência sexual, a polícia, com a informação do vizinho, já pode apurar o crime e, se for o caso, indiciar o suspeito, e esse suspeito será certamente processado criminalmente e condenado pela justiça se for ele o autor desse crime. Tá? Então tem essa questão. Antes a mulher tinha que dizer: eu quero que processem ele. Agora ela não precisa mais dizer isso. Então, pessoal, muito importante a denúncia nesse sentido. Tá? Porque o que acontece é o seguinte: na zona rural, por exemplo, onde existem muitos crimes entre os próprios parentes, e digo, tá? Se há uma relação parental, é qualificadora também. Então, aumenta a pena caso a vítima de estupro tenha sido estuprada por um parente seu. Tá? Então, ainda tem essa qualificadora. E a importância da denúncia é muito grande, porque agora ela não precisa expressar a vontade dela de denunciar o suspeito. Você que tem conhecimento de que a vítima foi estuprada, pode procurar as autoridades policiais. Ah, eu não quero me envolver nisso. Eu não quero, eu conheço o suspeito, isso tudo pode se voltar contra mim. Acontece? Acontece. E para isso que existe o Disque Denúncia, tá? Existe o Disque Denúncia, que é o 34194545. Existe o Disque 180, então você disca 180, é o Disque do Direito da Mulher. Tá? E lá você pode fazer essa denúncia. E também tem o Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos. Tá? Inclusive, nesse Disque 180, você pode fazer a denúncia até de outro país. Tá? Vê que interessante. Fora que você também pode, através do Disque Denúncia do Agreste, aqui de Caruaru e região, você pode fazer pelo site do Disque Denúncia do Agreste, onde você, inclusive, pode colacionar a sua denúncia, fotos, vídeos da denúncia que você está fazendo, para ajudar ainda mais a polícia a identificar aquele crime e os seus autores. Tá bom? Então é muito importante isso também. Então a gente participar denunciando é muito importante, pessoal. Então, essas questões muito interessantes e que são de importância geral para a gente abordar aqui. Tá bom? Bem, com relação a esse fato ainda, desse médico, tá? Me questionaram, né, sobre o modo em que foi realizada a prisão, em que a delegada chegou, abordando ele no hospital, logo após ele ter praticado aquele ato de completa irracionalidade. Então a delegada
deu voz de prisão a ele, cautelosamente, educadamente, e realmente tem que ser assim, a não ser quando haja uma certa reação violenta por parte do suspeito, que aí sim a polícia deve agir também respondendo à reação. Mas, em regra, as prisões são feitas assim, né, de forma educada, não precisa faltar com educação, porque a pena dele deve seguir o processo penal e a condenação dele é a punição, não é aquele um momento de punir. O momento de punir é o final do processo, aonde ele será punido com restrição da sua liberdade e certamente terá, né, justiça feita após o devido processo legal, tenho certeza. Então, assim, a abordagem da delegada foi ótima, não vi nenhum problema, achei que ela agiu corretamente. Outra questão que me perguntaram sobre relação a esse fato é se eu tenho conhecimento dele ter falado algo. Pelo que eu tenho conhecimento, eu não tive acesso aos autos, não tenho como afirmar sobre isso, mas eu creio que ele não deve ter se pronunciado, deve ter permanecido em silêncio. Tá? Então, tem essa questão. Ainda com relação a esse crime de estupro, que ocorreu, como houve essa prática de sexo oral, que também é considerado estupro, como eu já avisei, como eu já informei, então houve a prática de estupro por conta disso também. Bem, pessoal, era isso. Eram essas as considerações que eu queria ter passado para vocês. Agradeço muito a participação de todos vocês. Espero que vocês tenham gostado da live, viu? Para que a gente possa realizar outras lives também. Muito obrigado, uma ótima noite a todos e a todas. Fiquem com Deus. Qualquer coisa, mandem um direct. Qualquer dúvida, mandem um direct que nós estaremos respondendo a todos e a todas vocês. Brigadão, fiquem com Deus e até a próxima.